Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho, pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Glória a Deus! Podemos sentar. Boa noite, mais uma vez, no nome de Jesus. Irmãos, você trouxe a sua Bíblia? Abra ela, por favor, lá no livro de Mateus, capítulo de número 7. Eu estive ontem na igreja de Sertãozinho, foi uma reinauguração. Lá na igreja de Sertãozinho, foi uma bênção, e o pastor Vitor deu uma mensagem, e desta mensagem que ele pregou lá, então, eu trouxe essa palavra de hoje para nós aqui. Mateus capítulo de número 7, o versículo é a partir do versículo de número 24. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá, diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Na continuação, nós vamos pegar o versículo de número 25 e ele fala assim, ó: e veio a tempestade, ou desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e bateram naquela casa, e não, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Preste atenção nisso daqui. Por quê, pastor? Porque eu quero trazer isso para a igreja de uma maneira um pouco diferente, não diferente da Bíblia, mas eu quero usar isso daqui, ou trazer para nós de uma forma um pouco diferente. Como eu falei de manhã, o pastor, todo pastor que administra uma igreja ou que cuida de uma igreja, ele precisa olhar para o curral de ovelhas dele e ver que estas ovelhas, elas estão dando fruto. Está dando para entender isso ou não? Ver que essas ovelhas estão dando fruto, ver essas ovelhas produzindo. Porém, pode acontecer, infelizmente, e o pastor, com certeza, ele vai sentir quando ele olha as ovelhas e ele vê ovelha morrendo. Ele vê ovelha padecendo, vê ovelha morrendo. Claro que isso vai gerar no pastor uma preocupação. Porém, entenda bem quando eu falo de cria, quando eu falo de ovelha. Ovelha gera cavalo, né? Ovelha gera o quê? Ovelha. Se eu perguntar para você, cadê a sua ovelha? Ou cadê a ovelha que você gerou nesse período, nesse tempo que, por exemplo, posso dizer no meu tempo de pregador, ou no meu tempo aqui como pastor, cadê a tua ovelha? Talvez você pode dizer assim, pastor, minha ovelha está aqui do meu lado, meu marido, minha ovelha está aqui, a minha esposa, minha ovelha está aqui, o meu irmão, tá, e você só deu esse fruto? Ao mesmo tempo, a gente pode falar de tempo, e falando de tempo, o que nós somos? Nós somos uma igreja estéril, que não produz, que não dá fruto. Ao mesmo tempo, quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Não sei a idade do teu filho, não sei a idade da tua filha. Eu tenho um de 20, vai fazer 20 no sábado agora, completa 20. E tenho outro
que tem 23, 22 no mês que vem completa 23 anos. Tudo bem. Mas hoje de manhã eu estava falando e tem uma irmã aqui na igreja que ela tem uma filha e a filha dela tem 53 anos. Eu peguei, provavelmente, falei, provavelmente sua filha tem 53 anos, é uma mulher casada, ela já tem filhos, tal, tem filhos, eu já tenho netos dessa minha filha, tal. Eu falei, então tá bom, então é tranquilo, né? Porque a hora que ela passar por qualquer tipo de problema, sossegado para a senhora, visto que ela já tem 53 anos, tranquila. Falou, Deus me livre, pastor. E hoje tinha uma irmã aqui na igreja, o filho dela tem 5 meses de idade. Eu peguei e falei, irmão, para a mãe, o filho de 5 meses, o filho de 53, não tem diferença nenhuma. Ou tem? Não tem. Por mais que aquele filho, ele já tenha criado as responsabilidades dele, ele já tenha tido a maturidade dele, já tenha se casado, já tenha tido a vida dele, tem filho ou qualquer coisa desse tipo, a mãe é mãe, não é assim? Ela sempre vai estar com um tipo de cuidado ou de atenção com a cria dela, falar dessa forma. Ela vai sempre estar preocupada, sim ou não? Mesmo que seja independente, ou mesmo que aquela pessoa tenha crescido, tenha progredido, tenha ido para algum lugar, ou ido para... A mãe vai pensar no filho, de toda forma ela vai pensar. Porém, por que vai pensar? Porque é filho. E quando nós falamos de quem geramos espiritualmente, deveríamos também ter esse tipo de interesse por essas pessoas ou preocupação. Só que, infelizmente, nós acabamos que não nos ocupando com isso. Não nos ocupando com a importância de gerar almas. E visto que, se nós estamos dentro de uma igreja e esta igreja ela está estéril na questão de produzir, infelizmente nós precisamos então olhar para os nossos conceitos, olhar para aquilo que nós estamos aprendendo, que nós estamos recebendo e examinar, e cada um tem que examinar a si mesmo, se nós estamos seguindo essa palavra. Porque ouvindo todo mundo está, sim ou não? A não ser que o pregador, eu posso até falar de mim, a não ser que eu não esteja pregando palavra, a não ser que eu não esteja dando mensagem, a não ser que eu não esteja sendo usado por Deus, ou pelo menos trazendo algo de Deus no altar, mas todo mundo está ouvindo. Só que o Senhor, Ele traz duas questões, todo mundo ouve, tanto aquele prudente, quanto o insensato, todo mundo ouve. Mas qual que é a diferença de um para com o outro? Um ouve a palavra e pratica. E quando o Senhor fala que aquele que ouve e pratica, ele vai assemelhá-lo ao prudente, aí é uma frase que o pastor Vitor ontem falou, ele disse assim, prudente são todos aqueles que evitam o mal. Prudente são todos aqueles que evitam o mal. Ele usou até uma outra expressão, ele diz, prudente é a pessoa com capacidade para evitar o mal. Prudentes são as pessoas com capacidade para evitar o mal. Aí então que veio para mim a palavra até que eu já ia trazer hoje, e essa mensagem calhou para mim. Por quê? Porque eu estava conversando na segunda-feira com os obreiros, e falei para os obreiros da igreja o seguinte, falei, irmão, nós precisamos falar a mesma língua. Por quê? Porque não tem condições de uma casa dividida subsistir. E como assim, pastor, falar a mesma língua? Se eu estou falando uma língua fora da palavra, vocês não têm obrigação de falar essa língua. Mas se a língua que eu estou falando, ela está de acordo com a palavra, vocês têm a necessidade de propagar esta linguagem, de propagar essa palavra. Todo mundo falar a mesma língua. E aí, dei o exemplo para eles falando o seguinte, falar a língua da verdade. É prudência nós aprendermos a falar verdade. Infelizmente, eu posso dizer para você tranquilamente que isso é um engano que o capeta, o demônio, colocou na mente de muita gente. A coisa assim, ó, primeira coisa, o que os outros vai pensar?
Essa é a primeira coisa. Não, eu não quero que ninguém saiba para que não vire fofoca. Fofoca é quando não tem verdade. E quando tem verdade, pastor? Não tem fofoca. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quando não tem verdade, tem fofoca. Por quê? Porque fofoca ela vem de especulações. Ela vem de especulações. Eu acho, eu não sei não. De repente, talvez, quem sabe. Mas se tem verdade, se existe verdade, não é fofoca, é verdade. Então alguém, seja lá quem for, chega para você e fala assim: nossa, pastor, é verdade que fulano, isso, e o fulano já falou para o pastor, já falou para o outro, já falou para o outro, ele falou a verdade. Então eu falo: não, é verdade, é isso mesmo. Falou para você também? Falou, é isso mesmo. Tem fofoca? Vai fofocar do que aqui? De uma verdade. Vai falar o que de algo que é verdade? Só que um ponto da palavra, uma passagem da Bíblia, infelizmente nós só vamos ter condição de praticar essa verdade se nós formos prudentes. Se a gente tiver convicção de aonde a nossa casa está edificada. Se a gente tiver certeza de que o Cristo que eu sirvo, o evangelho que eu vivo, está edificado na rocha. Se eu for imprudente, eu vou viver com medo da minha casa cair. Você vai perceber que veio para tanto uma casa, quanto a outra, veio o mesmo problema. Veio a mesma chuva, veio a mesma tempestade, e deu nas duas casas, tanto a edificada na rocha, quanto a que foi edificada na areia. Tanto na casa do prudente, quanto na casa do imprudente. Porém, o estrago na casa do imprudente foi maior. Na casa prudente enfrentou tudo aquilo, só que a casa não caiu. Aonde eu quero chegar é o seguinte, irmão, vai ter fofoqueiro. Vai ter fofoqueiro, vai ter fuxiqueiro, vai ter de tudo no meio da igreja. Vai ter. Só que, infelizmente, nós não podemos nos limitar ao fofoqueiro. Por quê? Porque se a gente se limita ao fofoqueiro que cuida da vida dos outros, e a gente então não vai falar da nossa fraqueza com os irmãos, que é o que está na Bíblia, você já viu isso? Falai das vossas fraquezas. Se nós não fizermos isso, como que nós vamos descobrir os que são de oração no meio? Como que nós vamos descobrir os espirituais no meio? Você vai pegar, por exemplo, um dos exemplos é infelizmente, muitas mulheres que estão ou que sofreram algum tipo de decepção no casamento, elas vão dizer assim: todo homem é igual. Todo homem é igual. E não é. Porque se todos fossem, algumas pessoas ou várias outras mulheres não teria sucesso, progresso no casamento. Não teria, mas ela generaliza, porque ela sofreu aquilo. E se a gente fizer isso dentro da igreja, nós vamos dizer: não, todo mundo é igual. E não vai haver dentro da igreja comunhão. Não vai haver comunhão dentro da igreja. Não vai haver intimidade dentro da igreja, a ponto de eu posso saber, entenda, de repente eu chego aqui e eu olho para o irmão ali e falo: não, aquele ali, meu Deus do céu, ele é fofoqueiro. Mas, eu vou olhar para o outro e falar: mas aquele ali é de oração. Então, como que eu vou falar com o de oração? Vou levar ele aqui no cantinho, vou contar só no ouvido dele para ninguém ficar sabendo? Não, eu vou falar para ele do jeito que tem que falar para todo mundo. Eu vou falar para ele do jeito que tem que falar para todo mundo. Presta atenção. Eu até falei, não vou colocar ninguém, vou usar uma pessoa. Imagine uma pessoa. Uma pessoa, qualquer pessoa, essa pessoa ela está enfrentando um problema sério. E essa pessoa então, de repente, por estar enfrentando aquele problema sério, chega meio abatido na igreja, só que ele chega aqui, a Elaine então percebe e chega para essa pessoa e fala assim: ô pessoa, está tudo bem? O que está acontecendo com você? Percebi você
meio desanimado, sei lá, abatido, o que está acontecendo? E esse é uma pessoa firmada na rocha, estabelecida, sabe aonde a casa dele está firmada, e ele então chega para Adriana, para Elaine e fala assim: eu estou com um problema sério. Eu fui no médico, o médico falou assim, 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 mas está amarrado, repreendido no nome de Jesus, me ajude em oração. Entenda o que eu vou te falar. A Elaine ouviu isso, a Adriana percebeu a mesma coisa. E aí a Adriana chega para a Elaine e pergunta: Elaine, você viu o irmão? Vi. Você estava falando com ele, o que ele falou? Adriana, ele falou assim, 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 que está com um problema sério, que o médico isso, tal, tal, tal. Entenda bem, pelo amor de Deus. Se a Adriana é alguém de oração, ela já vai pegar a Elaine e vai falar: irmã, vamos orar. No nome de Jesus. Mas, entenda bem, pelo amor de Deus, se a Adriana é fofoqueira, e ela faz essa fofoca com o Marcelo, só que o Marcelo é de oração. Está dando para entender? O Marcelo é de oração. Ela levou fofoca ou ela levou verdade? Verdade, ainda que seja uma fofoqueira, entenda bem. Ainda que seja o fofoqueiro, ele não está levando uma mentira. O Marcelo, o homem de Deus, ele chega nessa pessoa: ô rapaz, fiquei sabendo que você está numa batalha aí e tal, em nome de Jesus, conta comigo, hein? Presta atenção, vamos supor que aquela pessoa venceu aquele problema, sobe no altar e conta o testemunho: olha, eu estava com um problema sério, o médico falou e poderia ter sido fatal, mas olha, Deus me deu a vitória, eu orei e tinha pessoas orando comigo. Como que o Marcelo vai ficar? Triste, sim ou não? Como que ele vai ficar? Como que a Elaine vai ficar? Feliz. Se, entenda bem, pelo amor de Deus, se a Adriana, ela é a fofoqueira, e ela levou uma verdade, só estou dando exemplo, tá? Entendo? Ela levou uma verdade para o Marcelo, e o Marcelo sendo um homem de oração, a Elaine sendo uma pessoa de oração, de repente o Marcelo falou para mais alguém, ele chegou lá na Rosimeire e falou, e a Rosimeire é de oração também, mas chegou também lá na Júlia, a Júlia é fofoqueira. Mas a quantidade de pessoas que estão orando, vendo um testemunho depois, elas vão ficar mais fracas ou mais fortes? Como é que vai ficar a igreja depois disso? Como é que vai ficar esses irmãos que oraram por aquela pessoa que ele, primeiro, começou com ele não escondeu a verdade. Ele não falou: não, mas não é nada não, Deus está fazendo a obra, Deus está operando e gerando uma possibilidade de especulação. Está dando para você entender até aqui, sim ou não? Gerando uma possibilidade de especulação. Não, a verdade, a palavra de Deus diz que manifesta o quê? A justiça. Só que se eu não for forte o bastante, eu vou falar a verdade? Não. Enquanto eu não falo a verdade, eu dou oportunidade do diabo usar alguém com especulações. Mas não sei não, irmão ali, pai do céu, hein? Você viu? Você viu? Mas o que ele falou? Né? Não sei, na minha opinião. Aí o capeta já está soprando no ouvido já. Deve ser, se for ver. Mas se for verdade, se é uma realidade, se é uma verdade, irmão, não tem condições de o demônio usar qualquer que seja a ovelha dentro da igreja para gerar contenda, para gerar fofoca, para gerar abatimento no meio das próprias ovelhas. Ao invés de ovelha gerar ovelha, ovelha matar ovelha. Como é que pode? Como é que pode? Porém, o que precisa acontecer dentro da igreja? Nós temos que ter a liberdade. A liberdade. E para ter essa liberdade, nós precisamos estar na rocha. E como que nós vamos estar na rocha? Se nós não praticamos o que nós ouvimos. Eu falei ontem, até depois que terminou, falei para o pastor, dentro de algo que ele falou, falei: pastor, ele trouxe ali 2 entendimentos de Simão,
que é aquele que ouve, e depois o Senhor fala, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, ele fala sobre o edificador, alguém que já aprendeu, ele usou esse entendimento. E eu peguei, depois eu estava terminando, eu falei, pastor, a hora que o senhor falou na mensagem, no coração aqui estava assim, olha, irmão, todo aquele que aprende, ou todos os que dizem que sabem, são desafiados, sim ou não? Sim ou não? Vou dar exemplo para você. Se eu chego aqui, vou pegar o Arthur, eu chego aqui e falo para você assim, Arthur, eu sei dar mortal, eu sei virar mortal parafuso, eu sei virar mortal duplo, eu sei virar mortal. O que você vai perguntar, vai falar para mim? Fazer. Teve um irmão de manhã, ele falou assim, eu ia duvidar. Quando alguém chega para nós e diz, eu sei, normalmente ele vai, faz aí então. E se a pessoa faz, está provado que ela sabe. Mas normalmente se coloca em dúvida quando alguém diz que sabe e você ou qualquer um desafia ele, então faz. E ele não faz. Não preciso fazer para provar. Mas você está falando para mim que faz? Você está falando para mim que você sabe? Então faz. Toda pessoa que ela sabe, ela só sabe, ou ela só tem a certeza que ela sabe, porque ela fez. Quem aqui tem habilitação? Levanta a mão. Você tem carta, sim ou não? Então você foi para a prova para mostrar que você sabia. Você fez várias aulas, não foi assim? Fiz várias aulas e no dia da prova eu estava ali porque eu tinha que passar na prova, eu tinha que provar que eu sabia. E quantas pessoas que foram certos que sabiam e foram reprovados? Quantos? Que foram com uma convicção, tranquilo, é montar aqui, virar ali, subir, olhar para lá, olhar para cá. E alguns falam, não, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo direitinho, eu fiz o seu que lá. Mas você fez alguma coisa errada. Talvez o teu excesso de confiança que você sabia, fez você esquecer de alguma coisa muito importante na prova. Mas para nós, qualquer um que tem habilitação, a prova de que nós dirigimos, nós fazemos no autoescola e ainda tem alguns desafios, sim ou não? Ô fulano, você vai pegar a estrada. Não, estrada eu não pego, só dirijo aqui. Tem muita gente assim. E de repente alguém vai dizer para esse tipo de pessoa, não, então você não dirige não. Tem aquele que fala, não, se você não dirige, a gente está na região, se você não dirige em Ribeirão Preto, você não dirige, você não sabe dirigir não. Não, mas eu dirijo aqui. Mas você não sabe dirigir não. Se você não pega estrada, você não sabe dirigir não. Mas eu tenho habilitação, mas não sabe dirigir. Porque para algumas pessoas, eles vão querer provar que você sabe no extremo. Visto que as pessoas vão nos provar, por que nós não fazemos isso com nós mesmos? Está dando para entender, sim ou não? Visto que as pessoas, elas vão nos provar, por que nós, então, não nos experimentamos? Não, a minha casa está edificada na rocha. Por isso, dentro da palavra, eu sou semelhante a um prudente, porque eu ouço a palavra e faço o quê? Pratico. Não sou perito ou perfeito em tudo que eu ouço, mas aquilo que eu aprendo eu coloco em prática. Aquilo que eu aprendo eu exercito. Aquilo que eu aprendo então eu faço. E naquilo que eu faço, vem tempestade, vem vento forte, vem chuva, vem o que for e não me derruba.
vem o problema que for, vem a adversidade que for, vem a dificuldade que for, e não me derruba. É interessante pessoas dessa forma, por quê? Porque às vezes ele está numa batalha grande, está vindo um vento sobre ele está ali firme, forte e tal, e não deixa cair, vai, e ainda tem capacidade de ajudar alguém que está caindo. Mas se nós formos uma igreja edificada na areia de qualquer jeito, e de qualquer jeito, como eu estou dizendo, é assim, aquele que ouve e não executa. Você pode até perceber que fica diferente. Não lembro qual foi o pastor, se foi o pastor Jaime, não lembro qual foi, eu acho que foi o pastor Jaime. Ele falou assim, irmão, tem gente, foi o pastor Jaime, ele falou assim, que ele tinha um auxiliar, que ele pegava e falava para o auxiliar assim, vai ali quando ele falava vai ali o camarada já tinha sumido. Ele nem tinha terminado de falar. A vontade de servir era tão grande que o menino sumia. Aí daqui a pouco ligava, pergunta para o pastor o que ele quer mesmo. Ele falou, não deixou nem eu terminar de falar. Não esperou nem eu terminar de falar. Um outro pastor, e eu fui auxiliar desse pastor, e ele me ensinou muita coisa. Mas eu era desse tipo também. Vai lá, não sei na onde, não falou nem direito o que era, eu já estava querendo correr para fazer, para resolver. E várias vezes eu tinha que voltar e perguntar de novo. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Henrique, pergunta 10 vezes. Mas não sai sem saber o que é para fazer, porque você vai perder tempo. Porque você vai ter que ir, vai ter que voltar para ter a certeza ou para saber de fato e vai ter que ir de novo. Então seja evita o mal. Se você ouvir, você vai praticar ou pegar o pão de baixo, você vai executar aquilo com destreza, porque você ouviu, você entendeu tintim por tintim. Você compreendeu nos mínimos detalhes. E compreendendo e colocando em prática, não tem jeito de dar errado o que você vai fazer. Porque aquilo que você está praticando, executando, é algo que Deus ele está dando para você a direção no meio de uma pregação, no meio de uma mensagem, no meio de uma palavra. E se Deus está dando para você uma direção, irmãos, eu fico firme de maneira que eu tenho condições de falar para você toda a verdade. Eu tenho condições de falar para você toda a verdade. Não há necessidade de esconder absolutamente nada. E se alguém falar do Senhor? E se alguém falar de você? Vai falar só a verdade. Só que há uma tentação e é maligna. Por quê? Porque, primeiro, não podem falar de mim. Não podem falar. Se falarem de mim, estão fofocando. Mas estão falando o que de você? Estão falando especulações ou estão falando verdade ao teu respeito? Não, é verdade, mas por que está falando? Não, irmão, não entendo, esquece esse negócio de por que está falando. Se estão falando a verdade, a palavra de Deus, ela fala que os filhos de Deus, eles se manifestam aonde? Na onde que eles se manifestam, você lembra? É necessário que haja escândalo, para que os filhos de Deus se manifestem. Então, na onde tem barulho, ou na onde tem, não é só na questão escândalo, meu Deus, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, não, mas se de repente a pessoa, você está falando, qual que é a verdade ao teu respeito? A verdade é que eu não sou de oração, sou fraco de oração. Qual que é a verdade ao teu respeito? A verdade é que eu sei até que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Qual que é a verdade ao teu respeito? A verdade é que eu tô na igreja. Tô e não tô. Eu vou e não vou. Eu sou e não sou. Essa é a tua verdade? É. Então nós vamos ajudar você na tua verdade.
Nós vamos ajudar você na tua verdade. Nós vamos ajudar você, porque a tua verdade, ela é a tua força, a tua verdade, ela é a tua fraqueza. Mas não há a teu respeito especulação. E se não há especulação, quando isso chega ao ouvido de alguém que é de oração, ele vai até agradecer. Falar, rapaz, eu estava meio sem propósito na minha vida, sem propósito de oração, mas aí apareceu você para mim colocar a tua vida em oração. E aí então eu fiz um propósito de todos os dias, na minha oração, acrescentar um pouquinho mais, que eu estou colocando você agora em oração. Eu estou apresentando a tua vida agora em oração. Eu estou colocando a tua família em oração. Estou colocando teu casamento diante de Deus. Eu estou orando por você. Aí você vai perceber que se aquela pessoa, ou na hora que aquela pessoa vem, conta uma bênção, conta um testemunho. Olha, eu estava, uma enfermidade, estava ruim, mas Deus me curou. Você orou por aquela pessoa, você se dedicou por aquela pessoa, você teve um propósito dentro da verdade daquela pessoa. Quando a igreja for aplaudir Jesus por aquele testemunho, você vai louvar a Deus, porque Ele te usou para orar. Não sei quem mais orou, mas eu sei que eu orei. Não sei quem mais colocou essa situação diante de Deus, mas eu sei que eu coloquei. Quando a casa não está edificada na rocha, às vezes Deus ele pode até dar a nós alguma possibilidade de oração. Você vê alguma coisa que incomoda o teu coração, te preocupa. Só que ao invés de aquilo que te preocupa sustentar ou manter ou mostrar realmente aonde você está edificado, mostra que a tua casa é edificada na areia, porque aquilo que te preocupa não é a verdade de alguém, mas ninguém te falou, mas você viu aquilo ali, você percebeu, talvez até Deus te mostrou, só que você leva aquilo por um lado diferente. Você não coloca aquilo no joelho, você não coloca aquilo em oração, você coloca, aí sim vira fofoca. Porque aí você vai falar para o Zé, para a Maria, para o João. Essa pessoa nunca vai abrir a boca e vai dizer assim, Deus te abençoe, eu orei por isso, apresentei essa causa, coloquei isso diante de Deus, e olha a transformação, olha a diferença, olha a cura, olha o milagre, olha a bênção. Não vai. Agora entenda, pastor, mas se tem todo esse tipo no meio da igreja, como que a gente vai fazer? Não, a casa edificada na areia vai cair. Vai cair, não vai ficar de pé. Vai cair. A casa desestruturada, feita de qualquer jeito ou feita sem a devida atenção própria, vai cair. Só que nesta nós vamos descobrir todos aqueles que são edificados na onde? Na rocha. Nós vamos conseguir ver todos aqueles que realmente estão trabalhando em prol do reino de Deus. Nós vamos conseguir ver, e isso vai ser o quê, pastor? Quando nós começamos a fazer isso dentro da igreja, naturalmente nós vamos ter um comportamento diferente dentro da nossa casa. Só que o que está acontecendo muitas das vezes? Se traz o comportamento de dentro de casa para onde? Para a igreja. E se em casa eu não sou edificado na rocha, eu chego na igreja bambiando, porque está vindo uma chuva e já está começando a arrancar as areias da coluna, já está começando a desmoronar alguma coisa, e aí eu chego desmoronado, só que infelizmente tem gente que vai cair, mas não quer cair sozinho, ele quer derrubar mais gente. Vocês lembram da passagem do trigo e do joio? Só para comentar ela. A palavra de Deus diz que à noite vieram os inimigos e na plantação jogaram o joio. E aquele joio começou a crescer, chegaram os trabalhadores daquele lugar e falaram para o dono, falou, olha, jogaram joio no meio do trigo. Aquele homem prudente, o que ele fez? Ele falou, deixa crescer junto. Não tira não.
Se vocês tirarem agora, vocês vão tirar o quê? Trigo também. Deixa crescer junto. E quando estiver grande, na hora da colheita, tira o joio. Já vai tirar o trigo mesmo? Já vai tirar o trigo mesmo? Aí tira o joio. O trigo, vocês separam e colocam no celeiro. Vocês fazem o que com o joio? Queima. Esta comparação que está sendo feita na palavra é a igreja. Esta comparação é a igreja. Por que, pastor? No meio da igreja tem de tudo. Não deveria? Deveria, porque depois vocês veem um vídeo que eu mandei para vocês. Quem já assistiu vai entender. Mas na igreja tem de tudo. E por que tem de tudo? Tem de tudo que a gente tem o objetivo de que mostrar para aquela pessoa que ela pode ser diferente, pode melhorar, pode mudar, pode crescer, pode ser bem-sucedida, pode ser abençoada. E se todos falam a mesma língua... Eu estava vendo na internet um negócio interessante. Uma professora na faculdade, ela chegou, estavam uns alunos dentro da sala, e aí eles estavam falando, comentando de alguma coisa, e aí ela pegou e falou assim: que cor que é essa aqui? Fala para mim, que cor que é essa aqui? Boa noite. Que cor que é essa aqui? Isso. Só que ela disse assim, ó: se chegar alguém atrasado, eu vou perguntar para vocês que cor que é isso aqui. Todos falam que é verde. Mesmo você sabendo que é branco, todos devem falar que é verde. Chegou um atrasado. O aluno pegou e sentou, está ali preparando as coisas dele e tal, e a professora está dando a aula, daqui a pouco ela pega, entra nesse assunto, ela pega aquele negócio branco, levanta e fala: que cor que é isso daqui? Todo mundo diz: verde. O camarada, a primeiro momento, ele estranhou, deu uma olhada para lá, uma olhada para cá, e aí ele foi chamando pessoa por pessoa. Como eu usei esses nomes, eu vou falar dele. Aí ele chega aqui para Elaine: que cor que é isso aqui? Ela sabe que é branco, mas ela fala verde. Que cor que é isso aqui, Adriana? Verde. Que cor que é isso aqui, Marcelo? Verde. Que cor que é isso aqui, Arthur? Verde. Aí chama o rapaz: que cor que é isso aqui? Que cor que você acha que ele falou que era? Verde. Todo mundo falando que é verde. É verde. Entenda o que eu vou falar para você. A nossa língua não é uma língua de manipulação. A nossa língua, ou aquilo que nós vamos falar ou precisamos falar, é aquilo que está dentro ou de acordo com a verdade da palavra. E estando de acordo com a verdade da palavra, e falando todo mundo a mesma língua, daqui a pouco a igreja está falando a mesma língua. E se a igreja está falando a mesma língua, e você percebe que a igreja está falando a mesma língua, você vai ver que a igreja está sendo edificada, e não é na areia, mas ela está sendo edificada uma igreja firme, edificada na rocha. Ela vai ser fraca? Ela vai ser vazia? Ela vai ser chata? Não. E a hora que você falar desta igreja, a hora que você abrir a tua boca e falar desta igreja que você é e que você faz parte, a coisa fica diferente. Quando acontece isso, fica diferente. A tua família, ela vai começar a enxergar em você essa igreja. A tua família vai enxergar em você esta ovelha com desejo de gerar, a ovelha com preocupação com a gestação e também com o filhote. Ela vai ver. E esses vão saber que são a sua cria amanhã. O vizinho ou a pessoa do teu emprego vão saber que são a tua cria, e você vai ter esta preocupação com estas pessoas. Opa, espera aí, faz tempo que eu não falo com fulano, faz tempo que eu não falo com o irmão, faz tempo que eu não falo com o outro, tem um outro que não está vindo, tem um outro que não sei o que lá, e aquele foi eu que eu chamei, foi aquele outro foi eu que eu convidei, deixa eu falar com ele, deixa eu ligar para ele, deixa eu ir lá fazer uma visita para ele. Não, irmão, você é a ovelha do rebanho, tem que cuidar, tem que zelar. Cada um, então, sabendo quem é, não vai correr de qualquer que seja a responsabilidade que foi dada, ainda que venha sobre aquilo ali tempestade. E vai vir. E vai vir. Um dia eu estava fazendo um casamento,
E aí eu estava fazendo casamento e tal, e aí eu fiz um comentário no casamento. Falei assim, olha, a hora que vocês tiverem um problema, e vão ter, aí eles olharam para mim assim, falei, não, não vai ter não? Eles pegaram e olharam e falaram, vai ter. Vai ter um dia que você vai chegar, você vai querer que ele adivinhe. Ô trem que a mulherada arruma para os irmãos, irmão. Que elas querem que eles adivinhem. É até pecado esse negócio de adivinhar. Ai, pastor, eu queria que ele achasse. Achou o quê, irmão? Mostra para o cara. Fala para ele, mas não. Então vai dar problema. Vocês estão entendendo, senhor não? Vai ter problema. Vai ter um dia que você vai chegar e vai falar, é branco. Ele fala, não é branco, é bege. É branco, rapaz, é bege. Vai ter essas diferenças. Quando vem o filho, como é que ele vai chamar? Ele vai chamar Jonathan Van Baster Gullet. Você é louco? É Miguel e pronto. Não, porque esse nome... Ele vai ter. E aí eu dei o exemplo para eles. Falei, vocês foram unidos, ou estão sendo unidos diante do juiz e diante do pastor por uma aliança de ouro. E ouro é provado na onde? Na onde? No fogo. Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, mais puro. Na aliança que nós temos com Jesus, quanto mais fogo, mais puro. Mais pura a nossa intimidade, mais pura a nossa comunhão, mais puro a presença do Senhor em nós, mais pura a nossa mente com relação a qualquer outra pessoa, mais verdadeiro. Mais verdadeiro. Então volta aqui para nós terminarmos. Versículo de número 24. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmão, eu tenho que ter essa preocupação aqui, só essa. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus me manda fazer. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus me manda fazer. Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo, mas é a palavra. Na minha opinião, não é a tua opinião, é a palavra. É a palavra. Ah, mas eu acho, não é achismo, é o evangelho. Não é essas coisas. É a palavra, é o evangelho. E sendo a palavra, para que nós possamos ser edificados, porque se eu não for edificado, como que eu vou edificar? Se eu não for aperfeiçoado, se eu não for sarado, como que eu vou sarar? Se eu não for consolado, como que eu vou consolar? Se eu não for abençoado, como que eu vou abençoar? E aí então vem a palavra, que cesto vazio não alimenta ninguém. Tem condições. Quando os discípulos estavam ali diante de Jesus, o que vocês têm? Ah, a gente não tem nada, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Manda todo mundo assentar, organizado de 50 em 50, traz aqui os pães e traz aqui os peixes. Jesus abençoa aqueles pães, eles dividem entre o povo, todo mundo come de se saciar, e depois que todo mundo está tudo de barriga cheia, Jesus fala para o discípulo, recolha os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eles colheram 12 cestos cheios de pão. Quantos discípulos tinham? 12. Quantos tinham pão? Até então? Nenhum. Quem trouxe pão ali foi um menino lá no meio do povo. Só que os discípulos saíram cheios daquele milagre. Os discípulos, cada um saiu carregando um cesto cheio de pão daquele milagre. Então, quanto mais perto
E quanto mais ouvimos, e quanto mais executamos, quanto mais de verdade, eu não penso, eu não imagino. Jesus fala, manda sentar de 50 em 50. E havia uma multidão ali, não, sim ou não? Então foi assim, 50 e 50, rapidinho. Foi um milagre, opa, estou sentindo o seu puxado aqui, agora estou desses 50. Será que foi assim? Imagine para fazer aquela conta. O pessoal, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, senta aqui. Não, você não é dali não, vem para cá. Meu irmão, às vezes para organizar um círculo na igreja é um trabalho grande que a gente tem. Não, irmão, vai, pega aqui, não, vai lá, irmão, não, aqui, ó, puxa aqui, tira a cadeira aí, irmão. Às vezes para organizar um círculo na igreja é uma dor de cabeça. Imagine como foi para organizar ali. Imagine se nós, com a nossa cabeça estivesse ali no meio, e ainda falar, ô pessoal, aqui, ó, separa aqui, 50 aqui. Para quê, cara? Nossa, tem necessidade. Pensa se a gente estivesse lá. Mas eu não gosto de 50. Não podia ser 60? Arredonda logo, 100 de uma vez. A gente é cheio de opinião. A gente é cheio de achismo. Por isso que precisamos ser edificados na onde? Eu não vou conseguir me esvaziar de mim se eu não me encher dele. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho.